Nero Moura nasceu em Cachoeira do Sul, Rio Grande do Sul, no dia 30 de janeiro de 1910, filho de Gilberto Moura e Maria Emília Marques Moura. Fez o curso primário no ginásio Rio Branco, da sua cidade natal, e foi para Porto Alegre com seu irmão mais velho, Osmar, a fim de continuar seus estudos no Colégio Militar, em regime de internato. O desejo, na época, era continuar no campo, e por essa razão desejava fazer o curso de agronomia, para ter boas condições de trabalho e retirar melhor proveito das terras dos seus pais. Por outro lado, sua mãe, que não gostava da vida que levava no campo, aconselhava-o a não se tornar fazendeiro. Entretanto, a literatura que fazia dos livros sobre a Primeira Guerra Mundial e o enfoque dado ao desempenho do avião no final da guerra fizeram que brotasse na sua cabeça o desejo de ser aviador. Sentou praça em 8 de abril de 1927 e, terminando o curso no Colégio Militar de Porto Alegre, foi transferido para o Rio de Janeiro, onde se matriculou na Escola Militar do Realengo em 1928. Em 1929, quando teve que optar por uma das 5 armas existentes no Exército, optou pela 5ª arma, que havia sido criada em 1927, a aviação. Foi difícil para ele fazer essa escolha, pois apesar de seu desejo, sabia que isso iria aborrecer o seu pai, que não desejava que fosse aviador. Em 22 de novembro de 1930, foi declarado aspirante oficial com o brevet A de pilotagem, sob orientação da missão francesa, que ainda era, naquela época, responsável pela instrução aérea na Escola Militar, sediado no Campo dos Afonsos, subúrbio de Marechal Hermes. Logo em seguida conheceu Getúlio Vargas, chefe do governo provisório, empossado pelos revolucionários, que no mês anterior havia deposto o presidente Washington Luiz. Nero Moura conheceu Vargas por intermédio de amigos comuns que trabalhavam com Batista Luzardo, chefe da Polícia do Rio de Janeiro, Distrito Federal na época. Em janeiro de 1931, ainda no Campo dos Afonsos, foi promovido a 2º tenente e nesse posto obteve o brevet B de pilotagem. Em 1932, teve o seu batismo de fogo na Revolução Constitucionalista, quando cumpriu 61 missões na frente de combate no Vale Paraíba, entre os meses de julho e setembro, sob o comando do então Major Eduardo Gomes, comandante do Grupo Misto de Aviação, criado no Campo dos Afonsos em 1931 e então deslocado para Resende, a fim de atuar contra os revolucionários paulistas. Segundo Nero Moura, o desenvolvimento da Revolução Constitucionalista pôde ser constatada a grande influência da 5ª arma na vitória legalista. A aviação saiu muito fortalecida nesse conflito e ele mesmo conscientizou-se do acerto em ter escolhido ser aviador militar. Logo em seguida, ao término da Revolução, foi designado instrutor de pilotagem da Escola de Aviação Militar do Campo dos Afonsos, onde permaneceu até setembro de 1934. Nesse período, recebeu 2 promoções, em junho de 1933 a 1º tenente e em 1934 a capitão. Em outubro desse ano, por ter sido aprovado em um exame a qual se submeteu, foi escolhido pelo comandante da aviação para fazer o curso de aperfeiçoamento com duração de 1 ano em Versalhes, na França. De regresso ao Brasil, retornou ao Campo dos Afonsos, designado instrutor de tiro e bombardeio da Escola de Aviação Militar. Por ocasião da Revolução Comunista, deflagrada no Rio de Janeiro, em 27 de novembro de 1935, participou dos bombardeios aos revoltosos que ocupavam as instalações do 3º RI, localizado na Praia Vermelha. Foi Nero Moura que, como instrutor de tiro e bombardeio, implantou o primeiro campo de tiro e bombardeio aéreo do Brasil, localizado nas proximidades onde hoje está o aeroporto de Jacarepaguá. Deixou a Escola de Aviação nos fins de 1937, sendo designado para comandar o 3º Regimento de Aviação, sediado em Canoas, Rio Grande do Sul. Esteve nessa função até 1938, quando foi designado pelo ministro da Guerra, general Eurico Gaspar Dutra, para comandar o 3º Regimento de Aviação em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Permaneceu nesse comando durante 10 meses, e foi ele quem fez a transferência do regimento para Canoas. Transferido para o Rio a pedido, Nero Moura foi classificado novamente na Escola de Aviação Militar e designado para chefiar a instrução aérea.
Por ocasião, tornou-se piloto do presidente Vargas, voando um bimotor. Logo, tornou-se consultor técnico das viagens da presidência. Nos anos seguintes, exerceu essa atividade cumulativamente com as outras funções. Entre 39 e 40, foi instrutor de pilotagem da Escola de Aviação Militar. Em 1939, quando foi deflagrada a Segunda Guerra Mundial, intensificaram-se no Brasil os movimentos para a criação do Ministério da Aeronáutica. Nero Moura, por ter feito o curso de aperfeiçoamento na França, conhecia bem a organização da Força Aérea Francesa, que, somando a sua amizade com o presidente Vargas, fez dele um elemento importante na concretização desse movimento. Nesse período, Nero Moura, como já foi dito, se encontrava nos Afonsos. O presidente Vargas, em meados de 1940, incumbiu, juntamente com outros colegas aviadores, de sua inteira confiança, de estudar alguns projetos recebidos de outros oficiais do Exército e da Marinha, sobre a criação do Ministério. As sugestões desse grupo sobre o assunto agradaram o presidente, que terminou por criar o Ministério da Aeronáutica em 1941. Criado o Ministério e designado Dr. Salgado Filho como seu primeiro ministro, esse convidou Nero Moura para compor seu gabinete como assistente militar e chefe da seção de aviões de comando, que mais tarde transformar-se-ia no Grupo de Transporte Especial, GTE, onde permaneceu até dezembro de 1943. Casou-se com Marieta Fabrício Moura, ela de Uruguaiana, Rio Grande do Sul, em 4 de janeiro de 1941. No final desse ano, foi promovido ao posto de major aviador. Nero foi muito importante na primeira organização do Ministério e na indicação de outros oficiais para o gabinete técnico. O ministro Salgado Filho deixou registrado a importância e valoroso trabalho feito por então Major Nero Moura na organização do Ministério. Com a criação do primeiro grupo de aviação de caça em 18 de dezembro de 1943, Nero foi designado seu comandante responsável pela sua organização. Já dando mostra de sua grande compreensão de vida, ele escolheu seus auxiliares diretos até o nível de comandante de esquadrilha, delegando a eles a escolha de seu pessoal, entre aqueles que se haviam apresentado como voluntários. Pode-se até afirmar que todo o pessoal do grupo foi escolhido pelos seus próprios homens-chave. Para confirmar o que foi dito acima, citamos parte do depoimento do capitão Alberto Martins Torres, que cumpriu 100 missões de guerra, o maior número de missões na Itália. Já na seleção do pessoal que formaria o grupo de caça, ele demonstrou inteligente critério ao delegar aos homens-chave a escolha de suas equipes. Foram os comandantes de esquadrilha, indicados por ele, que escolheram seus pilotos. Foram os chefes de serviço de apoio que escolheram seus homens e assim por diante até seus subalternos. Essa fórmula permitiu que formasse uma unidade coesa e bem integrada, de quase 500 homens, que se respeitavam e eram motivados pelo ideal comum e por aguçado senso de responsabilidade. E tudo isso, sem dúvida, a projeção e estilo do comandante Nero Moura. Em janeiro de 1944, viajou para os Estados Unidos acompanhado de 32 companheiros, que constituíram o núcleo do primeiro grupo de aviação de caça. Após um período de treinamento em Orlando, Flórida, esses militares foram enviados para o Panamá, onde se reuniram com o restante do grupo, que ali se encontrava desde fevereiro. Em maio de 1944, foi promovido a tenente-coronel e partiu, com seus comandados, para a base aérea de Suffolk, ao norte de Nova York, onde realizaram treinamento nas aeronaves Thunderbolt P-47, um dos mais modernos aviões utilizados pela Força Aérea Americana na época. O primeiro grupo de aviação de caça desembarcou no porto italiano de Livorno em outubro de 1944, para integrar-se ao 350 Regimento de Caça da Força Aérea Americana, participando ativamente da campanha contra as tropas alemãs e italianas que operavam no Vale do Pó. O primeiro grupo ficaria conhecido por um entusiástico lema "Senta Pua". O código dado ao comando da Força Aérea do Exército Americano para nosso grupo foi Jambok. Nero passou a ser o Jambok número 1. Começaram a operar na base de Tarquínia. Em 14 de outubro de 1944, a bandeira brasileira foi hasteada pela primeira vez em cerimônia solene com a Ordem do Dia de Nero, que dizia: "Na história dos povos, coube-nos, assim, a honra de sermos a primeira força aérea sul-americana ao cruzar os oceanos e veio alcançar as suas asas sobre os campos de batalhas europeus."
Antes de entrar em ação, aqui no Velho Mundo, o primeiro grupo de aviação de caça cumpre o sagrado dever de plantar em território inimigo a bandeira do Brasil. Camaradas, para a frente, para a ação, como um pensamento fixo da imagem da pátria, cuja honra e integridade juramos manter incólumes. Cumpre-nos tudo enfrentar, como fortaleza e ânimo, a fim de manter intacto esse tesouro jamais violado, a honra do soldado brasileiro. E nós faremos, custe o que custar. O brigadeiro Nero Moura sempre foi amigo fiel e leal aos seus companheiros. Sempre foi exemplo de soldado e comandante exemplar, tornando-se um verdadeiro líder e amigo dos seus comandados. Ele comandava pelo exemplo. Concorreu às escalas de voa, tendo realizado 62 missões de guerra. Para se poder bem avaliar as qualidades do comandante Nero Moura, citamos aqui o que foi escrito por o brigadeiro Rui Moreira Lima no seu livro Santa Pura. Um dia nos reunimos em Pisa, no clube Santa Pura, e sem enfeitar palavras, ele nos falou: vocês são jovens, e jovens são irreverentes. Eu dei ordens aos sem-vergonhas do gabinete para não censurar as cartas de vocês. Pois bem, aqui tenho em mãos 4 fotocópias de cartas que eles me enviaram, em que vocês me criticaram acrentemente. Felizmente, o que vocês falaram de mim não me atinge. E, por simples motivo, o que foi dito é profundamente injusto. Vou queimá-las na frente de vocês. E acendeu o isqueiro queimando-as. Mas aproveito para lhes dar um conselho de mais velho e mais experiente também. Somente se acusa alguém de alguma coisa se houver provas, senão o máximo que se pode fazer é pensar, mas pensar baixo. Quero dizer-lhes, ainda que vocês não foram traídos por mim, já que proibi que censurasse suas cartas. Mas os aulicos estão por toda parte, e é importante alguém livrar-se deles. Continuo a pensar de vocês, o que já tenho repetido várias vezes. Nunca comandei, nem nunca o convivi com homens tão nobres. E deu uma encerrada na reunião. Nós nos entreolhamos em silêncio, emocionados diante da lealdade e da atitude digna daquele homem. Eu era o autor de uma das cartas. Senti desonrar o mundo em torno de mim. Após o incidente, seu tratamento conosco continuou o mesmo. Não mudou de cara nem alterou a rotina. O incidente morreu após a reunião. Com o passar do tempo, verificamos que fomos realmente precipitados no nosso julgamento. A amizade entre eles e seus comandados durou até o fim da sua vida. Assim era o Jamboque número 1. Nero não estava sozinho na guerra. Junto com ele, no primeiro grupo de aviação de caça, estava seu irmão mais novo, tenente da reserva Danilo Moura. E depois que chegou na Itália, o seu irmão mais velho, Osmar Moura, junto com a Febe. Os 3 se encontraram em Pisa e registraram essas fotos juntos. Imaginem os pais deles no Brasil, com 3 filhos na guerra. O regresso da guerra, com os companheiros do grupo de caça, pilotando seus próprios aviões, deu-se no dia 16 de julho de 1945. 2 dias depois participaram do Desfile da Vitória, ocasião que desfilaram todos os militares brasileiros que lutaram na Itália. Segundo o depoimento do brigadeiro Rui Moreira Lima, após a chegada do Brasil, foi assim: uma outra grande emoção que senti foi no dia que pousei aqui, pois a chegada foi brilhante. Quando eu desci e bati com os pés no chão, não só beijei o chão que nem o Papa, mas disse: agora estou em casa. Fomos então recebidos pelo presidente Vargas, e Nero, numa felicidade absoluta, disse: presidente, missão cumprida. E ficamos muito emocionados. Todos esperavam um longo discurso de Nero Moura, mas ele foi objetivo e preciso, uma frase que ficou escrita na história. Logo em seguida, no dia 27 de agosto, assumiu o comando de uma das unidades mais importantes da FAB, o 1º Regimento de Aviação sediado em Santa Cruz. No dia 29 de outubro de 1945, foi deflagrado um golpe militar liderado pelos generais Eurico Gaspar Dutra e Pedro Aurélio de Góes Monteiro, que pôs fim ao Estado Novo.
Consultado pelos comandantes da terceira zona aérea, se permanecia com Getúlio ou os que o derrubaram, Nero disse que ficava com o presidente. Foi detido até a partida de Vargas para o exílio em São Borja, no Rio Grande do Sul. No dia 6 de novembro, deixou formalmente o comando do 1º Regimento de Aviação e pediu transferência para a reserva, tendo dado prova de lealdade a seu presidente e amigo, respeitando inclusive a opinião dos demais militares. A partir de então, em 4 anos seguintes, foi diretor técnico da Aerovias Brasil, de 1946 a 1948, e diretor superintendente do Lloyd Aéreo Nacional. Nesse período nasceu sua filha, Leonor Maria Moura. Em outubro de 1950, Getúlio Vargas foi eleito presidente da República pelo voto direto, derrotando, entre outros, o brigadeiro Eduardo Gomes, um dos líderes da FAB desde sua criação. Com dificuldades de arranjar um oficial general de sua inteira confiança, o presidente Getúlio Vargas apelou ao seu amigo coronel Nero Moura para ocupar-se a pasta da aeronáutica, tornando-se assim o terceiro ministro da aeronáutica. Foi empossado no dia 31 de janeiro de 1951, com 41 anos de idade. Em 25 de agosto de 51, foi promovido extra ofício a brigadeiro, sendo essa sua segunda promoção na reserva, com base em uma lei que permitia uma segunda promoção na reserva para os oficiais que haviam participado da repreensão à revolta comunista de 1935. Era pensamento do ministro Nero Moura que o transporte da FAB deveria ser centralizado, o que beneficiaria bastante o Correio Aéreo Nacional também. Com a vivência com que ele havia adquirido no contato com as unidades operacionais americanas durante a guerra, resolveu incrementar também as atividades das nossas unidades operacionais de combate, bem como dar toda assistência ao desenvolvimento da aviação civil. Paralelamente, passou a dar toda a atenção ao Estado-Maior, que era o primeiro elo da cadeia de comando da Força Aérea, em função da nova organização estabelecida pelo ministro Trompovski. No que se refere à divisão de proteção de voo, a diretoria de rotas aéreas, o ministro Nero Moura desempenhou um papel importantíssimo na organização inicial do controle de tráfego aéreo brasileiro, no pós-guerra. A ela, o ministro concedia todo o apoio solicitado do material e pessoal. Com o falecimento do Dr. Salgado Filho, em um acidente de aviação, o aeroporto de São João, em Porto Alegre, passou a denominar-se Aeroporto Salgado Filho, por lei de 12 de outubro de 1951. Com o surgimento de aviões a reação no final da guerra e seu grande desenvolvimento posterior, criou no ministro Nero Moura o desejo de adotar a aviação da caça brasileira, de aviões desse tipo, devido às enormes vantagens sobre as aeronaves que utilizavam motores à explosão. Com essa ideia na cabeça, desde o final de 1951, o ministro Nero, depois de várias Desmarchers adquiridas por uma fábrica inglesa, em troca de 14 mil toneladas de algodão por 70 aviões Gloster Meteor. Os aviões comprados no início de 1952 e em outubro de 1953 realizaram na base aérea de Santa Cruz, sede do primeiro grupo de caça, sua primeira demonstração aérea. Os Gloster permaneceram operando na FAB por 20 anos, a introdução da aviação a jato no Brasil. Em 29 de outubro de 1952, foi criada a Comissão de Construção da Escola Aeronáutica de Pirassununga. Foi também sob sua administração que surgiram a Esquadrilha da Fumaça em 1952 e as primeiras unidades de busca e salvamento, de reconhecimento e de patrulha. Como é do conhecimento geral, a eleição de Getúlio Vargas para substituir o presidente Dutra havia criado desde o início uma situação política difícil, que, com o correr dos anos, veio a se transformar em uma crise política. Militar, séria, no início de 1954. A oposição liderada por Carlos Lacerda atacava violentamente o presidente, conseguindo congregar um grande número de oficiais, principalmente da aeronáutica, para segui-lo em suas entrevistas e reuniões. A situação veio a piorar muito após o atentado contra Carlos Lacerda na madrugada de 5 de agosto de 1954, na Rua Toneleiros, em Copacabana, Rio de Janeiro. O ministro Nero Moura, diante do que estava sendo apurado e pelas pressões que sofria de companheiros e amigos, pediu demissão do cargo em 16 de agosto de 1954. O presidente Vargas suicidou-se na manhã do dia 24 de agosto de 1954.
Pelos seus serviços recebeu as mais altas condecorações do Brasil, como as Ordens do Mérito Aeronáutico, Militar e Naval, a Cruz de Aviação com 2 estrelas, medalhas das campanhas da Itália e do Atlântico Sul, medalha Santos Dumont, medalha militar de bronze, medalha de prata do cinquentenário da República e medalha do Rio Urbano. Dos Estados Unidos, a Cruz de Distinção de Voo, Legião do Mérito, Air Medal e Bronze Star, bem como a Citação Presidencial dos Estados Unidos. Da França, a Legião de Honra e a Cruz de Guerra com Palma, e muitas outras condecorações das nações amigas. Afastado da política, Nero Moura comprou uma fazenda em Goerê, no Paraná, onde permaneceu trabalhando na agricultura até 1965. Entre 1955 a 1972 também foi assessor da diretoria da refinaria de petróleo Ipiranga. Nunca deixou de estar ligado aos seus comandados e de comparecer a todas as comemorações do grupo de caça. Fez parte do Conselho Superior do Instituto Histórico-Cultural da Aeronáutica desde o início do seu funcionamento, onde ocupou a cadeira número 5, cujo patrono é o ministro Salgado Filho. Antes mesmo de falecer, já era tido como patrono da caça, com o resultado de seu brilhante desempenho na Itália, como comandante, piloto ou líder. Foi um irmão querido e um pai presente. O brigadeiro Nero Moura faleceu no Rio de Janeiro no dia 17 de dezembro de 1994. Pela portaria número 56, GM3, de 17 de janeiro do mesmo ano, foi declarado oficialmente patrono da caça. No INCAER, por indicação do seu Conselho Superior e aprovação ministerial, no dia 25 de janeiro de 1995, tornou-se patrono da cadeira número 16. Adelfe, brigadeiro Nero Moura. Senta a pua, Brasil! Infelizmente não conseguiu ver publicado seu livro Um Voo na História, de 1996, editado e publicado pela Fundação Getúlio Vargas, transcrito do depoimento que ele prestou à CPDOC-FGV pela sua sobrinha, filha do Danilo, Regina Maria Moura. O mesmo foi reimpresso pela ABRA-PC. Seus restos mortais repousam no Memorial Senta Pua, na base aérea de Santa Cruz, no Rio de Janeiro. Homenagens a esse grande vulto da nossa história estão espalhadas por todo o Brasil, como uma estátua no Parque Ibirapuera, em São Paulo, esculpida por Renzo Andrioli, chamado o Monumento a Fábio. Foi inaugurado em 15 de junho de 1993, em tributo aos veteranos do primeiro grupo de caça na campanha da Itália na Segunda Guerra Mundial. Bustos do brigadeiro Nero Moura, patrono da aviação de caça, estão em bases aéreas em todo o Brasil para lembrar dos seus feitos e seu exemplo de liderança, competência e camaradagem. Hoje, o eterno comandante está no céu, junto dos seus comandados e amigos. Todos, heróis do Brasil, jamais serão esquecidos. Seus familiares e amigos prosseguem na missão, apoiando a preservação, pesquisa e defesa da nossa história. Sua filha, Leonor Moura, é a nossa madrinha do projeto Museu da Vitória, Brigadeiro Nero Moura.